E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou conversar com a Vitória Lang, aprovada em primeiro lugar no ISS Porto Alegre, para o cargo de auditor fiscal. Ela vai contar para a gente toda a história da sua preparação e como fez esse feito, né, de passar em primeiro lugar. Ei, Vitória, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Laura? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Sou muito tua fã. Eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo está empolgado para saber um pouco mais sobre essa sua história. E também pegar umas dicas aqui, né? Que eu sei que a gente sempre tenta trazer e que você deve ter muito para compartilhar também. Vi, para começar, conta para a gente um pouquinho qual a sua formação e em que momento você se interessou aí pelos concursos públicos. Então, minha formação é em Direito, na Universidade Federal de Pelotas. Me formei em janeiro de 2014. E logo no início eu pretendia advogar. Só que não tive muito sucesso na advocacia. Não foi uma área que eu gostei muito de trabalhar. Como eu tinha um pós em Direito Tributário, eu sempre cogitava a área fiscal, né? Mas os meus primeiros concursos foram na área jurídica, para analista do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, que eu fui nomeada também. E em 2018 eu comecei a estudar para a área fiscal. Ai, que legal. E, gente, antes da gente começar, a gente estava conversando, e a Vitória me contou que ela passou 2 vezes no concurso de ISS Porto Alegre. Aí eu já estou oferecendo uma fila aqui. Não, vamos. Só soltei assim a notícia, mas vamos continuar. Então, 2018 você começou focando na área fiscal. E aí, o que você sentiu de diferente? Eu acho interessante isso, né? Alguém da área jurídica vir para a área fiscal, porque a área fiscal, pelo menos das entrevistas que eu faço e tal, eu vejo que é muito pessoal que vem de outras áreas, não necessariamente só contabilidade ou engenharias e tal, às vezes o pessoal da área da saúde ou de áreas que não se encontram tanto nos concursos vem para a área fiscal. O que te levou, você falou essa questão do interesse do direito tributário, mas o que te levou, assim, para a área fiscal mesmo? E o que você achou de se deparar com contabilidade ou com matérias exatas mais aprofundadas? Como foi isso para você? Eu conheci ali em 2017 o meu esposo, que é auditor fiscal. E ele me sugeriu, porque eu tinha um pós em Direito Tributário, de eu começar a estudar para a área fiscal. Logo no início, eu tive muita dificuldade relutei em aceitar essa dica dele, porque eu tinha uma crença de que eu não era boa em exatas. Eu assim, pensava para mim, nossa, como que eu vou aprender matemática financeira, estatística, né? Enfim, eu tinha essa crença de que eu não conseguiria, porque eu tinha terminado o meu ensino médio em 2007 e desde lá eu nunca mais tinha tido contato com exatas, né? Venci essa crença, né? Procurei, em 2018, me inscrevi num curso básico, assim, para a área fiscal, do Estratégia Concursos, que foi me dando essa formação. Uhum. Eu fui vencendo os medos. Na contabilidade, por exemplo, o sistema de débito e crédito, eu nem imaginava como funcionava, né? E o outro motivo de eu ter ido para a área fiscal é que eu já tinha feito concursos escada e eu queria fazer um concurso com uma remuneração melhor. Uhum. Ao mesmo tempo, os concursos da área jurídica, eles têm 4, 5 fases, 3 fases, sabe? Eles são longos. E eu queria algo que ou desse certo ou não desse, que é o que acontece na área fiscal. Ou tu conseguiu uma boa pontuação, ou tu não conseguiu. Já no dia seguinte, praticamente, tu coloca no ranking a tua nota e tu já sabe o teu resultado. Isso eu queria bastante. Então, eu escolhi por esses motivos, tive essa relutância, mas eu sempre fui tentando não me autorizava odiar nenhuma matéria, sabe? Eu tentava me mostrar a importância daquela matéria no dia a dia, tentava criar gosto, me apaixonar pelas matérias. Então, quando vinha assim, eu não gosto, que já disse, eu já bloqueava aquele pensamento e falava, não, isso daqui vai te ajudar a levar a tua aprovação, tu vai ter utilidade no teu dia a dia, então tu vai gostar. Eu fixava isso para mim, eu não me permitia não gostar de nenhuma matéria. Então, foi basicamente esse meu início, assim, na área fiscal. Muito bom, eu gostei muito dessa estratégia do não se deixar não gostar, né? Porque isso realmente faz muita diferença. Eu tinha um pouco isso de tentar, quando eu tava meio de saco cheio com uma matéria, não necessariamente não gostando, mas olhando, tipo assim, ai, gente, não é possível que eu tenho que saber isso, sabe aquela coisa assim? Aí eu ficava pensando, não, se eu for auditora, eu vou chegar lá na empresa e eu vou ter que entender isso que tá acontecendo para exercer a profissão. Então eu tentava fazer um pouco isso também, né? De trazer para a prática, para eu conseguir ver sentido, né, naquilo que eu estava estudando, né?
E isso realmente traz muitos benefícios na hora do aprendizado em si, né? Que você se engaja muito mais com o material quando você vê algum motivo, né, por trás disso. Então, então o marido deu aquele empurrãozinho ali para você se arriscar aí na área fiscal, né? E então você começou em 2018 para essa área e o concurso antes do ISS Porto Alegre, teve mais algum aí nesse início? Você já prestou? Como foi? Daí, 2018, eu inteiro fiz o curso ali básico da área fiscal, né? Aprendendo contabilidade. Naquela época não se cobrava economia, TI era muito diferente do que está sendo cobrado hoje, né? Já tem aí 6 anos praticamente. Então, era uma outra geração de concurso da área fiscal. No ano de 2019, eu comecei a fazer questões. Eu falei, não, agora eu tô preparada, vou estudar por questões. E eu assistia muito teus vídeos. Inclusive, eu estava lembrando agora que essa dica de gostar da matéria, de visualizar o que ela teria de aplicabilidade, eu acho que eu peguei contigo, porque eu via muito. Pode ter sido. Eu via muito, assistia muitos vídeos. Então, quando eu ia dormir, o meu descanso era procurar vídeos que me inspirassem e me ajudassem, né? E aí saiu o edital de 2019, acho que foi por agosto, e a prova, não, setembro e a prova era em dezembro. Foi um pós-edital super curto. Eu já trabalhava, né? Ficava assim 9 horas no meu trabalho, 8 horas e 1 hora de almoço. E eu não tinha visto muita coisa. O edital, quando veio em 2019, veio com muita novidade em TI. Sim. Foi um curso pesado em TI. E eu não estava estudando também estatística, porque na época às vezes caía, não caía. Então, eu peguei meu pós-edital e foquei nessas matérias, porque tinha mínimo, né, em cada matéria, e acabei desfocando do resto. Tava mega nervosa. O que aconteceu? Eu fiquei na posição 77, naquele concurso de 2019. Esse foi o primeiro que você fez para a área fiscal? Foi o primeiro que eu fiz para a área fiscal. Legal. Então, também tem o nervosismo de ser a primeira prova ali dessa área nova também, né? Aquela coisa toda de repente, encarar. Uma carga horária, assim, a prova grande, né? Porque amanhã e tarde eu estava acostumada a fazer concursos que era só um turno. Uhum. Cansou, um nervosismo. Eu era outra pessoa, eu não fazia terapia. Isso eu vou comentar um pouco depois do quanto me ajudou fazer terapia. Só que passou a prova e eu já vi que eu não tinha ficado numa posição tão boa. Tinha muitas vagas, né? Não em edital, mas vagas abertas no concurso. Só que eu via que não tinha muita perspectiva de nomearem até a minha posição. Então, eu segui estudando e obtive mais 2 outras aprovações e nomeações para a área fiscal, que foi para auditor fiscal de Novo Hamburgo, que eu fazia sempre concursos aqui na região de Porto Alegre, que é onde eu estava morando, né? E a minha família, enfim, meu marido mora. E para São Leopoldo, que é o cargo de fiscal tributário, obtive aprovação em 4º lugar em Novo Hamburgo e em 2º lugar em São Leopoldo, sendo que eu errei uma questão a prova inteira. Errei uma e o primeiro lugar não errou nenhuma, né? Então, foram concursos que eu fiz para a área fiscal e eu acho que teve mais outros 2 de interior, assim, daqui do Rio Grande do Sul, que eu não estudei muito, eu fui fazer a prova sem estudar as matérias específicas, assim, da legislação municipal. Então, esse de Porto Alegre realmente foi meu primeiro. Aí teve Novo Hamburgo, São Leopoldo, e agora eu fiz Porto Alegre novamente. Uhum. O que você está exercendo hoje é qual deles? Em São Leopoldo. Trabalho na área de recursos fiscais, então eu estou desde 2022 já trabalhando. Trabalhei no ISS de São Leopoldo e agora nos recursos fiscais. Então, também tenho uma experiência agora já na área, né? Sim, exato. E aí, quando saiu, porque eu quero entrar um pouquinho também na sua rotina, assim, que é uma curiosidade que os conselhos sempre trazem, né? Nossa, como é a vida da pessoa que passou em primeiro lugar, né? Eu estudava 50 horas por dia, aquela coisa toda. Então, é claro que você já vinha, então, com uma bagagem, né? Começou os estudos para a área fiscal lá em 2018. Hoje em dia você também trabalha na área e tal. Conta pra gente como foi. Você chegou a interromper os estudos depois dessas aprovações, ou você seguiu firme desde lá até a prova de agora? Como foi? Eu cheguei a parar um tempo, assim, alguns meses, 6 meses, porque para me inteirar do cargo, das minhas funções, eu queria chegar, aprender bem o que eu tinha que fazer no trabalho, para depois conseguir chegar em casa não tão cansada para estudar. Né? E o concurso de Porto Alegre, que é o que eu queria, eu sabia que ia demorar um pouco, porque recente tinha acontecido, certo? O outro concurso que eu tinha interesse tinha acontecido em 2018, que é a Cefaz RS. Acho que foi em 2018, que eu não estava ainda preparada. Então, eu fiquei aí um tempo sem estudar. Aconteceram uns fatos que me levaram a querer estudar com bastante afinco. Então, eu já tinha uma bagagem grande
e aconteceu assim, um sinalzinho, volte a estudar e se empenhe. Então eu voltei a estudar, mas como eu trabalho, né, e trabalho em outro município, eu não moro em São Leopoldo, onde eu trabalho, eu tinha bastante deslocamento, horário de trabalho, era difícil eu organizar o meu estudo assim. Mas eu lembrei também das tuas dicas de colocar todas as janelas que tinha no meu dia de horário de estudo. Eu pensei, nesses momentos aqui, eu sou minha chefe. Uhum. E ali eu tenho que me comprometer comigo e com o meu futuro. Então, ali fiz o planner com os horários. Eu lembro que tu colocava, da série. Quando tu assumiu no concurso, eu lembro que tu contava, que tu falava, como eu estudava. Eu me guiei por aquilo e fiz meus horários. E tentava, naquele tempo, eu fazia muita questão. Meu marido me ajudava, assim, no início, a organizar. Ele via dados do que mais caía nos concursos ou não, tentava fazer um pareto, e eu me dedicava. Até eu conhecer o Guruja, que eu usei ali no meu pós-edital, e que eles traziam toda a organização de estudo para mim. No pré-edital, quantas horas eu estudava? Eu tentava, dia de semana, de 3 a 4 horas líquidas, com cronômetro. E geralmente umas 4 horas líquidas no pré-edital, né? E no sábado e no domingo a mesma coisa. Eu estudava o sábado de manhã e o domingo de manhã, para não ficar o sábado inteiro estudando. Uhum. Tenho 2 enteados, então queria dar uma atenção para eles moram comigo, né? Queria dar uma atenção para o meu marido. Então, assim, no pré eu tentava fazer dessa forma. Até tenho fotos do meu enteado, assim, ele era tão pequeno quando eu comecei a estudar, que ele sentava, colocava uma cadeirinha do lado de onde eu estava estudando, para ficar pertinho de mim enquanto eu estava estudando, de saudade. Aquilo matava meu coração, assim, né? Hoje eu posso aproveitar e ficar com ele. Ai, gente. Cobraram tanto, assim, por essa vitória, porque eles se dedicaram comigo. Daí, no pós-edital, quando saiu, aí eu falei, agora é desequilíbrio total. Agora não tem sábado de tarde, é foco total. Todo o tempo do mundo eu usava para estudar. Por exemplo, meu aniversário não existiu, eu só almocei. Tive Covid ano passado, estava com 39 graus de febre. Estava estudando. 31 de dezembro, 11 horas da noite, o que eu estava fazendo? Estudando. Então, assim, era todo momento do mundo no carro e escutando aula, até no banho, colocava aula para escutar. Refeições, todas na frente do computador. Se eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Que eu pensava, agora vai. Falei, agora eu vou conseguir. Falei, não, eu dizia para as pessoas, não tem um QI elevadíssimo, eu não sou especial em nada, mas eu vou ser a mais dedicada. Eu vou ser dedicada e vai dar certo. Então, foi isso. Pós-edital, eu nem lembro a carga horária, sei lá, dava 50 horas na semana, porque eu passava o sábado inteiro estudando, o domingo inteiro estudando. Dia de semana eu acordava mega cedo, tipo 4h30, dormi meia-noite, a não ser quando eu estava trabalhando, eu estava estudando. Foi desequilíbrio completo o meu pós-edital. Foi quanto tempo de pós-edital, você lembra? 166 dias. Você lembra exatamente. Eu ia arriscando no calendário, porque eu ia arriscando ali o dia menos um dia que eu dei tudo de mim, assim, que eu deitava orgulhosa, que eu ia dormir orgulhosa, né? Então, foi um pós-edital bem longo. Foi longo. Eu dei graças a Deus, assim, que foi longo. Por quê? Porque vieram matérias novas também. Veio a AFO, que não tinha caído no anterior, contabilidade pública, que eu nunca tinha visto na vida, e economia, que eu estava ainda arranhando. Eu não estava muito focada em economia antes, porque está começando a entrar essa disciplina na área fiscal mais, né, se solidificando. Antes, às vezes vinha, não via, não sabia se valia a pena eu estudar ou não. Eu nem tinha mapas da Lulu, eu tinha só de AFO, aí depois eu fui fazendo contabilidade pública e economia, porque começou a aparecer muito, né, nos concursos. Falei, não, vou fazer para o pessoal também. Aí também fiz, porque realmente economia é difícil, né? Assim, uma hora o negócio parece que digere, mas no início você fica meio sem entender o que está acontecendo, né? Como estão as coisas. Então, só uma coisa, vamos voltar um pouquinho para o pré-edital que você falou, que você fazia de 3 a 4 horas no pré-edital. Como que você organizou o seu horário para conseguir fazer essas horas, assim? Que é o modo ainda não o modo kamikaze, né? De pós-edital, o modo mais sustentável e de longo prazo. Eu tentava ali acordar às 5 horas da manhã, e para isso, eu não sei se foi contigo que eu peguei a dica, para você acordar às 5, você tem que dormir ali pelas 10. Para dormir às 10, tem que estar pronto ali umas 9h30, higiene do sono. Então, eu preparava todo o meu dia para conseguir acordar às 5 da manhã.
tomava um banho, fazia meu devocional, e ali umas 5h30 eu começava a estudar. E estudava até umas 7h30. Uhum. 7h30 eu me arrumava rapidinho para sair às 8h, para 8h30 estar no meu trabalho, até ali umas 15 horas. Aí às 15 eu saía, até umas 4 eu estava em casa. E nesse início eu fazia, às vezes, academia, terapia, ali pelo horário das 6. Depois das 6 eu tomava um banho e voltava a estudar mais 2 horas. Tipo, das 6h30 até umas 8h30. 8h30 eu descansava um pouquinho, né? Assistia uma TV, ficava um pouco com a minha família e ia deitar. Então era uma rotina mais tranquila, mais equilibrada para fazer essas 4 horas. Porque eu trabalhava 6, por mais que eu tivesse o deslocamento, eu estava trabalhando 6 horas, diferente do meu concurso anterior. E no sábado, daí eu acordava ali umas 7h30, 8 horas, e tentava fazer essas 4 horas direto, só descansando 10, 15 minutos para tomar uma água, um café. Ficava com a tarde e a noite livre. E domingo, a mesma coisa. Acordava, fazia essa carga horária e ficava com aquele resto do momento livre para ficar com a minha família, para ver uma amiga, enfim. Então, no pré-edital, era algo mais equilibrado. E aí, no pós-edital, você chegou a suspender também a atividade física? Aí eu suspendi, sim, fiquei com dor no coração, mas eram muitas atividades que vinham na minha meta, 3 matérias novas, disciplinas novas para eu estudar. Então eu suspendi a minha terapia, suspendi atividade física, suspendi praticamente todas as minhas atividades. Todo o tempo que eu tinha disponível, eu estava estudando, assim, então suspendi tudo que eu podia, eu tirei da. E tive muito apoio em casa, que eu falo, isso faz muita diferença. Porque meu esposo, aí ele fazia o mercado, ele deixava a minha comidinha pronta, os meus enteados super cuidavam o barulho para eu me concentrar, sabe? Traziam lanchinhos que eu gostava e deixavam pronto, a casa sempre arrumadinha. Então eu tive muito apoio em casa. As minhas amigas também sempre entendendo a minha ausência, sabe? Então foi um pós-edital super puxado, mas que eu senti que eu estava numa equipe, que estava todo mundo dando força e apoio. Então funcionou super bem. Assim, o pós-edital passou rápido. Nossa, isso faz muita diferença. Eu lembro quando eu estava no pós-edital da Cefaz Santa Catarina também, que eu estava vindo, eu emendei, né, Cefaz Goiás com a Cefaz Santa Catarina, e chega uma hora que esse ritmo de pós-edital pesa demais, né? E aí, às vezes eu queria meio dar uma chutada de balde, assim, não, hoje eu não vou estudar, não. Aí o Nathan ficava me mandando contagem regressiva, a gente ainda não era casado, né? Então ele foi na casa dele, eu na minha, ele, não, falta só tantos dias. Aí todo dia de manhã ele me mandava, faltam tantos dias, não sei o quê, continua e tal. Então essa motivação, assim, ajuda demais, né? Às vezes as pessoas acham que não, quem não é aí de um dos concursos, mas ajuda muito, assim. O que também não é desculpa para quem não tem esse tipo de apoio, porque é claro que ajuda, mas assim, você também tem que vencer suas próprias batalhas, né? Então, infelizmente, se não for o caso, a gente dá nosso jeito também, né, Vi? Sim, é aquela vontade de vencer no teu objetivo, né? De vencer no teu objetivo que te dá força para todos os dias tu conseguir ter essa dedicação que eu comparo muito com um atleta de alta performance. Tu tem que te tornar um atleta de alta performance. Às vezes as pessoas até falam, ai, como tu consegue ficar concentrada tanto tempo? Eu chego a levar susto se alguém se aproxima de mim enquanto estou estudando, de tão focada que eu tô. E eu falo, é uma atividade. Quando eu comecei a estudar, 50 minutos para mim era horrível. Hoje, 50 minutos eu mal estudei e já passou. Então, é um trabalho contínuo que tu vai fazendo e aprimorando. E com certeza essa vontade interior é o que mais te conduz. Por mais que a família te apoie, se tu não tiver essa vontade interna, eles não vão te levar naquele lugar. Eles podem te ajudar a chegar lá, mas não vão te conduzir para lá, né? Exatamente. E Vi, falando um pouquinho do estudo em si, assim, como que você estudava mais? Assim, você usava mais PDF, mais videoaula? Como você encaixava a lei seca, questões, os mapas da Lu também, como que eles entraram nos seus estudos? No início era mais PDF. Para as matérias que eu tinha dificuldade, por exemplo, estatística, eu assistia videoaula. Estatística, eu vou deixar a dica assim para quem é advogado e pensa, nossa, eu nunca vou aprender estatística. O Johnny Zini,
Eu amo! Eu Ele é muito amo ele, eu comprei o curso dele, enfim, a assinatura vitalícia ali, e eu amei, ele explica muito bem. Então, para essas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu assistia videoaula, para as que eu tinha mais facilidade, PDF, os direitos, por exemplo, PDF. A partir do momento que eu formei minha base, daí questões no TEC Concursos, né? E assim, quando eu estudava, meu marido organizava meus estudos, ele deixava prontinhos os cadernos para mim, Ai, gente. prontinho, deixava os cadernos e ele acompanhava tipo o Big Brother para ver como eu tinha me saído e colocado no papel. Ele era seu coach, assim, Ele né? era coach, E depois no Guruji eles deixavam os cadernos prontos. E para mapa da Lulu, que foi uma salvação, e ele me ajudou a organizar também. O que, que ele fez? A gente comprou fichários, um vermelho, o amarelo e o verde. Daí matérias que eu tinha facilidade iam no verde, matérias que eu estava mais ou menos no amarelo, e matérias que eu tinha dificuldade iam no fichário vermelho. Então ali a gente imprimia os mapas e colocava naqueles fichários. E ficava ali organizadinho. Porque antes de comprar os mapas da Lulu, eu tentei por muito tempo fazer resumo. Então, no início, eu pegava, basicamente, eu transcrevia o PDF, aí eu tive uma brilhante ideia, eu falei, vou comprar ficha, porque aí é pequenininho e eu vou me forçar a colocar menos informação. No fim, uma aula ficava assim, de tanta ficha. Eu falei, não tá dando certo, não tá funcionando. Eu preciso de um material de revisão bom, né, que eu confie no que tá ali, e o meu não tá dando certo, eu vou buscar. Isso eu comecei a usar desde o início, teus mapas, né? Eu já te acompanhava ali, acho que desde 2018, quando tu estava na Cepa, Santa Catarina, Goiás. Vi até a história da tua relação, eu acompanhava, mudança de apartamento, eu sempre fui fã, né? Então, os mapas entraram como meu material de revisão, sempre. E aí, tu também dava dica, vai lá e complementa com o que é relevante para ti. Então, eu destacava, inseria informações para mim, eu personalizava o mapa. E fazia, sempre imprimia, eu gostei de usar impresso. Peguei tua dica também do tablet, que tu mostrava como usar, comprei. Mas eu ainda sou muito uma geração mais antiga, assim, que eu gosto muito do papel. Então, fazia essa divisão nos fichários, ia lá e revisava. E uma coisa que eu comento é que depois de tanto tempo estudando para a área fiscal, aí são 7 anos, né? Tu começa a enxergar as matérias de uma forma mais holística. Então, tu não enxerga, assim, na TI, só a TI, tu enxerga que tu pode usar estatística. Na economia, tu enxerga que tu pode usar estatística, uma regressão. Então, as matérias, elas se misturam. E os mapas, quando eu ficava em dúvida em alguma matéria e eu queria lembrar daquele ganchinho, por exemplo, estou na TI, preciso de algo da estatística. Eu ia lá e olhava no mapa. Não precisava ver o PDF inteiro. Então, eu já ia lá e sabia onde estava. Fazia marcações também com um clipezinho nos mais importantes que eu queria voltar. E na semana pré-prova, era basicamente o meu material de revisão. Né? Eu usava os mapas. Então, sempre foram fundamentais para mim. Quando as pessoas vêm pedir dicas, uma delas que eu falo para todo mundo: conhece o mapa da Lulu? Vamos lá, vou te mostrar. Para mim foram fundamentais. O meu material de revisão, nunca me adaptei. Era assim. E no fim, o que eu fazia? Eu gosto muito de rascunhar também para prestar atenção. Às vezes eu vou rascunhando. Só que aquela folha aí eu passava para o mapa informação importante. Porque a minha folha, eu falei, parecia que tinha passado um caminhão em cima, ficava horrível. Então, ele entrou como meu material de revisão há 7 anos, né? Já faz um bom tempo. Porque tu começou a fazer lá Foi. né? E desde lá eu fui. Agora tá com assinatura, enfim, mas vezes lá no início eu já usava. Ai, gente, que incrível! Nossa, fico muito feliz mesmo. É tão legal ver. Porque, assim, como eu trabalho 100% na internet, eu não tenho contato diário com as pessoas que estão usando os mapas, ou, enfim, assistindo meus vídeos e tal. Então, é muito legal quando alguém fala, tipo, nossa, esse vídeo me ajudou, os mapas me ajudaram nas revisões e tal. Fico muito feliz mesmo de ver que realmente estou conseguindo fazer o impacto, assim, né, na preparação e na vida das pessoas. Ai, que legal! E aí, então, você respondia muitas questões. Sobre as questões, eu tenho uma curiosidade também. Você fazia simulados? Eu tentei fazer simulado e não me adaptei, porque me deixavam com muita ansiedade. Então, o que eu fazia? Eu realmente respondia os cadernos de questões simulado.
eu acho que eu prefiro só passar aquele sufoco que é do dia da prova de ser 9 horas corridas. 9 horas corridas, ser 9 horas de prova, né? Porque a gente tem intervalo de almoço. Mas eu acho bem cansativo. Então, o que eu fazia? Quando eu fazia questões, eu tinha métodos para resolver questões. Matérias que eu estava aprendendo. Exemplo, economia, que eu peguei no pós-edital. Eu fazia questão e logo já via o comentário do professor lá no TEC, logo já via o comentário dos alunos. Se eu tinha algo a agregar, eu comentava a questão. Agora, questões que eu já tinha visto muitas vezes a matéria. Daí, eu primeiro só marcava ali, nem colocava para resolver. Marcava tudo, via a questão 1 é C, a 2 é D, deixava tudo marcadinho e no final eu ia resolvendo para ver como eu tinha me saído. Por quê? Porque às vezes uma questão te ajuda a responder a seguinte. Sim. Né? Então, quando eu estava em matérias que eu estava mais preparada, eu já tinha outra forma de resolver a questão. E eu nem sei quantas eu fiz, porque às vezes eu ia arquivando ali, o meu esposo no TEC ia arquivando os cadernos. Exatamente. E eu chuto assim, ó, porque só em 2019 eu acho que eu fiz umas 60 mil questões. Agora eu devo ter feito nesse pós-edital por aí também. Eu devo ter feito mais de 200 mil questões, seguro. Então, às vezes, tu já sabe o que vai vir na questão de tanto que tu já fez. Tu já sabe o que o examinador quer. Não, isso é muito verdade. Tanto que hoje em dia, quando eu vou fazer novos mapas, às vezes, tipo, eu tô vendo na teoria, eu falo, não, isso aqui cai em questão. Sem ainda ter olhado as questões, né? Para depois olhar e pôr o que cai mais e tal. Eu falo, não, isso aqui tá com a cara, assim. Você fica treinado, né? Seu olho fica treinado a saber o tipo de cobrança que tem. Até vou compartilhar uma coisa contigo. Teve uma questão no ISS Porto Alegre que caiu da lei de falência. E eu tava revisando a lei de falência na semana pré-prova ali, que é uma semana que eu coloco um pezinho no freio, porque eu não quero estar cansada. E aí eu peguei a lei de falência e dei um Ctrl L ali para localizar. Coloquei fazenda pública. E aí veio o artigo 7º, acho que é da lei de falência, e eu falei assim, nossa, esse artigo aqui tá com muita cara de prova. E aí caiu na prova. Então a gente já começa a pensar com a cabeça do examinador, sabe? A gente começa a ver quais artigos que mais caem, assim. Óbvio que eu li outros aquele dia na lei, mas esse daí me chamou a atenção, assim. Novo, teve modificação em 2021, tem bastante prazo, tá com cara de prova. Então, tu começa, quando tá fazendo a lei seca, tu pediu sobre lei seca, eu tinha o caderno da Juspod, um caderno de lei seca da Juspod, que eu usava também quando eu estava estudando, eu deixava ele ali do lado, e ia também comentando, fazendo comentários, grifando. É um que é um grandão, assim, e tem uns espaços para anotação, não é? Isso daí, com espiral. Espiral. Não, e quando eu comecei a estudar direito, foi em 2007. O vadimeco era isso daqui. Hoje os vadimecos são tijolos, né? Ali é só o da área fiscal mesmo. Eu estudava com esse caderno de lei seca. Hoje eu até indiquei para um colega meu que estava me perguntando dica, porque as pessoas vêm perguntar. Tem muito perguntar dica, eu gosto de dar. Os mapas sempre eu dou e hoje eu dei do caderno de lei seca. E eu falei, ó, depois de um tempo tu fazendo questões, tu vai desenvolver esse tato para saber o que tem mais cara de prova. Até na tributária. O que mudou? A gente já sabe o que vão cobrar em prova. Tô vendo a reforma, de tanto que tu já fez questão. Por mais que não tenha feito muitas questões da reforma ainda. Exato. E Vi, você mencionou que na prova de 2019 você ficou mais nervosa. Como foi essa agora de 2025? Então, lá em 2019 eu me pressionei muito, porque eu estava estudando já há 2 anos, praticamente, para a área fiscal. E eu tinha me dedicado muito naquele ano de 2019. Eu estudava ali, trabalhava 8 horas, 9, ficava no trabalho e estudava umas 5 horas por dia em pré-edital. Então, assim, eu estava me dedicando muito. E isso me trouxe muita cobrança. Me cobrando, pensando assim, nossa, se não for esse concurso, não tem outro que eu quero. É esse que eu quero, esse que eu vou ser feliz. Como se fosse minha única opção. Depois que passou e eu não fui nomeada, eu vi que a vida seguiu, né? A vida segue, tem outros concursos, tem outras oportunidades. Eu segui estudando, solidificando o meu conhecimento, criando autoconfiança. E uma grande amiga minha, a Andressa, um dia me sugeriu, que era minha chefe no meu trabalho anterior. Ela sugeriu, Vitória, por que tu não faz terapia? E uma cabeça muito fechadinha. Se não fosse me ajudar para concurso,
não era uma coisa que eu pensava muito em dedicar minhas horas, que eram sagradas. Mas ela falou, não, vai te ajudar, tu vai ficar mais tranquila. Então, eu comecei a fazer terapia em 2020, acho que foi. Então, agora, nessa prova, até meu esposo e minha mãe falaram, nossa, tu era outra pessoa, tu estava calma, tranquila. Por mais que eu me empenhei demais, eu não levei aquela cobrança para a prova, porque eu sabia que a minha vida ia continuar. Se eu não ficasse numa boa posição, iam ter outras provas, eu ia seguir estudando para um objetivo, eu não ia desistir. Então, isso me trouxe essa calma, essa paz interior. E o orgulho que eu estava de mim, da minha dedicação, também fez eu ficar tranquila, porque eu pensei, o que importa é que eu dei meu melhor. Uhum. Se não der certo, ok, a minha vida vai seguir. Então, essa leveza a gente tem que trazer um pouquinho, de pensar, eu dei o meu melhor até aqui, né? Então, fique orgulhoso de você e saiba que a vida vai continuar se não der certo naquele concurso. Tem outras oportunidades. É legal isso que você falou, né, de você se orgulhar da sua dedicação, porque eu acho que esse é um dos maiores ganhos que a gente tem no concurso, que é você conseguir colher aquilo que você vem plantando, né? E no sentido também de você se moldar no processo. Então, a pessoa que começou a estudar lá atrás não é a mesma pessoa que é aprovada, né? Então, às vezes a gente começa meio perdido, uma pessoa meio avoada, faz um pouquinho, às vezes larga a mão, depois volta e tal. Agora, a pessoa que chega lá na aprovação já é uma versão muito mais melhorada de você, assim, né? Uma versão mais forte, mais determinada, mais, né, que você se moldou com esse processo. Então, eu acho muito legal isso, dessa transformação que a gente passa, né, quando a gente encara um desafio desse tipo, né, não só o concurso público, mas qualquer desafio, esse tipo de projeto, né, de longo prazo, você precisa se dedicar e tal, é muito legal ver essa transformação na gente também, né. Com certeza, muda a autoestima. Isso eu falo, assim, a Vitória que começou é muito diferente da Vitória de hoje, porque me faltava autoconfiança. Uhum. Agora eu sei que se eu sentar e eu estudar e me dedicar, eu aprendo qualquer coisa. Aprendo. Porque antes eu tinha, não vou aprender. Hoje eu sei, não, qualquer coisa que me derem, eu vou aprender. Nem que eu gaste o triplo do tempo que outra pessoa. Por exemplo, economia. Às vezes eu ficava 4 horas numa aula, até eu entender. Mas eu ficava e eu entendia. Então, isso também não dá para a gente comparar muito, né? Tipo, às vezes as pessoas pensam, o tempo de um não é igual ao tempo de outro para aprender. Para direito eu era muito rápido eu aprender, para outras matérias eu demorava mais horas, mas não quer dizer que eu não consiga, só quer dizer que é um pouquinho mais demorado o processo. Exato. Ai, que legal. Ô, Vi, qual você acha, agora a pessoa chata, eu quero ir na ferida, qual você acha que foi o maior erro, assim, que você cometeu na sua preparação e que aí você corrigiu em algum momento e viu, ah, não, assim é melhor e tal? E no sentido da gente tentar deixar dicas para quem está começando, assim, conseguir aprender. É que assim, a minha história foi ali em 2015, que nem eu falei, eu fazia área jurídica antes. Uhum. E para área jurídica, nossa, eu fazia tudo errado, porque eu nem comprei curso, eu pegava livros da faculdade numa biblioteca. Então, ali, o ELID administrativo, aí pegavam um outro livro. Não que não sejam livros bons, eram livros bons para faculdade, não era material de concurso. E eu sentava e tentava resumir. Então, assim, não tinha preparação nenhuma. Aí ia saindo vários editais e eu não focava em nenhum específico. Então, para a área jurídica, eu acho que eu fiz mais ou menos tudo errado. Eu tive 2 nomeações para cursos que aí sim, concursos que aí eu me dediquei, comprei um material mais específico, mas não foram concursos que exigiam tanto quanto é o da área fiscal para mim, talvez até a formação. Na área fiscal, eu acho que um dos meus erros foi eu tentar fazer resumo mesmo, porque assim, eu fiquei com calo nos dedos e o material não me ajudou. Caso você identifique que não consegue fazer um bom resumo, tem hoje materiais, que nem tem desde 2018, muito bons que você pode confiar e não gastar esse tempo. Adquirir um curso específico, que aí é algo que na área fiscal eu fiz, que é do estratégia, que eu gostei muito. Tem vários cursos bons em mercado, mas eu vi que ali reunia muitos professores que eu gostava. E algumas matérias específicas, que nem estatística, eu comprei o curso do Johnny. Não fazer terapia desde o início, eu acho que se eu tivesse feito, teria me ajudado. Uhum. Encarar que um pós-edital realmente é desequilibrado e não lutar contra isso, porque a gente fica querendo tentar um equilíbrio, não vai conseguir, não vai, para tu ter uma posição ali nas vagas, não vai ter equilíbrio no teu pós-edital, a não ser daqui a pouco, eu acho que se tu não trabalhe, que essa é uma experiência que eu não tive, né, eu sempre trabalhei, então, não lutar contra, só aceita que vai ser desequilibrado, sabe? Aceita que dói mesmo.
curso específico, não vá saindo lendo livros assim, sem um método. Se você não conseguir fazer um bom resumo, que você vai perder muito tempo fazendo, adquira bons resumos, faça muitas questões. No início eu não fazia tantas. Lei seca é muito importante, é uma boa parte das questões. Outra dica, tem caído muita jurisprudência. Isso daí é um site que eu conheço desde o início, que é o Dizer o Direito. Sim. Acompanhava todos os dias o site do Dizer o Direito, então esteja atualizado com jurisprudência. No início eu não estava, achava que não caía muito, e começou a cair bastante jurisprudência para a área fiscal. Então foram, assim, pequenas coisas que eu fui ajustando no percurso, sabe? Que eu fui me dando conta. E para quem vem me procurar hoje e falar, eu estou iniciando, o que que acho que eu faço? Eu já dou esse meu final. Vai lá adquirir um curso específico, tenta focar bastante em questões depois de tu ter feito uma base. Adquira bons resumos se você não conseguir fazer o seu, ou mesmo se conseguir, daqui a pouco complementa, porque quem está elaborando o resumo tem a visão que tu falou do que vai estar na questão. Sim. Que é uma visão que a gente desenvolve a longo prazo. Eu falo, gente, são 10 anos que eu estou fazendo questões. É demorado para adquirir esse teu conhecimento que tu passa, de ter essa visão raios laser do que vai cair. É um capital intelectual que tu adquire com anos fazendo questões, não é do outro, né? Então, é isso, para já começar focado de adquirir bons materiais e se dedicar, e uma hora o resultado vai aparecer. E como estão os planos, Vi? Agora você vai voltar para Porto Alegre? Já tem alguma previsão? O pessoal deu alguma notícia? Como tá? Então, eu tenho um pouco de esperança de ser nomeada ainda pelo concurso de 2019, porque tem muitos cargos vagos na Prefeitura de Porto Alegre, e porque o concurso está vigente até novembro desse ano, né? Então, eu tenho alguma esperança de ser nomeada por esse concurso anterior. Caso eu não seja nomeada pelo anterior, a partir de novembro, daí já podem nomear pelo concurso. Já pulou também para a primeira da fila, né? Daí eu pulo para a primeira da fila. Então, sim, a gente quer retornar para Porto Alegre. Já estou procurando apartamento, assim, estou bem animada. Estou me sentindo agora um pouco no limbo. É engraçado, porque eu não sei onde eu vou morar, né? Assim, se eu vou me mudar no mês que vem ou se eu vou me mudar no final do ano. No meu trabalho, por mais que eu goste muito, que eu me dedique, tá naquele clima de que eu vou sair, eu tenho que estar encerrando. Você vai sair. Eu não posso pegar projetos novos, eu tenho que estar encerrando esses projetos, né? Então, assim, o clima é esse, agora eu tô me sentindo no meio termo, sabe? Que tô tentando me encontrar. E não voltei a estudar agora no momento, porque eu tô tentando conseguir cartas de desistência pelo concurso anterior. Isso era uma coisa que eu queria comentar aqui, de cartas de desistência. Tem muito pessoal, às vezes, que tá em um concurso super bom, feliz, que não vai assumir no concurso que, por exemplo, eu estou pedindo a carta, e que não envia a carta. Eu vejo que isso é geral. Gente, eu mandei a carta de todos que eu passei e não fui, eu mandei. Aí o da Cefaz US foi, inclusive, super burocrático. Eu tive que, tipo, imprimir coisa, assinar em cartório, tirar foto eu com a coisa, o documento. Eu fiz tudo para tentar liberar para as pessoas. O pessoal não manda a carta, espera uma nomeação sair. Eu mando o formulário já até com os dados que a pessoa tem que preencher. Uhum. A oposição é tal, o edital é tal, o concurso é tal. Mando o formulário, praticamente mando com flores e bombons, assim, por favor, mande, porque faz a diferença. Para mim, até não pode ser tanto, porque eu vou assumir em novembro. Mas para quem está para ser nomeado e não foi aprovado no atual, de 2025, faz toda a diferença. E aí as pessoas ficam assim, eu vou pensar. Só que não vou assumir, tá? Falam assim, não vou assumir, mas vou pensar se envio a carta. E eu falo assim, gente, do concurso, o tão difícil, é sofrido. É assim, a gente gosta dele, cria amor pelo mundo do concurso, faz parte da minha personalidade, mas é um mundo difícil. Então, o que custa mandar a carta? E lá no de Porto Alegre, é só preencher um formulário que eu mesmo já mando e mandar pronto. E as pessoas não fazem. Então, isso é um apelo, uma campanha. Mandem as cartas de desistência. Se, lógico, não tiver em dúvida para assumir. Sim, claro, com certeza. Gente, como assim? Sim, nossa, eu fiquei tão frustrada. Essa semana aconteceu de eu perguntar, a pessoa dizer não vou assumir, e que ia pensar em mandar a carta. E eu fiquei, nossa, obrigada. Assim, um pouquinho individualistas demais. Não consigo entender o porquê, assim, tô tentando pensar.
Mas é uma campanha que eu faço, porque olha, Eu assino a campanha, concordo. Acho que tem que liberar. Fazendo essa campanha no Instagram um tempo atrás, e eu falei, apoio também, mandem a carta se você tem certeza que não vai assumir. Então eu tô nesse limbo, assim, de não saber quando eu vou retornar a Porto Alegre, de encerrar projetos no meu trabalho novo, no meu trabalho antigo, de pensar, querer estudar para o meu trabalho novo, especialmente a reforma tributária, né, pra gente que tá vindo do IBS. Então, tô num limbo que gera um pouquinho de ansiedade também, e acabei que eu não voltei a estudar. O meu sonho desde 2018, quando eu comecei a estudar para aerofiscal, era o ISS Porto Alegre. Então eu fico pensando assim, será que eu estudo para a Cefaz Rio Grande do Sul? É uma dúvida que eu fico. E eu até me perguntei se eu estou viciada em estudar. Uhum. Porque eu estou há 10 anos estudando, então faz parte da minha vida. Os meus dias nunca são vazios e tristes, porque eu sempre tenho que estudar. Então, tu tá sempre atarefada naquele automático, sabe? De estudar, estudar e de aprender. Aprender, para mim, é muito bom. Isso, assim, faz eu me sentir bem, faz eu me sentir feliz. Então, eu tô lidando essa fase de não estar estudando, faz que 2 meses, não faz nem 2 meses que eu não tô estudando, que eu tô tentando me adaptar, porque eu acho que era um vício, não é um vício como um vício que faz mal pro meu. Talvez mais um hábito, então, né? Tipo, é algo que virou tão rotineiro, né? Igual, sei lá, você comia todo dia uma coisa no café da manhã e de repente você para de comer aquela coisa, você fica tipo, tá faltando. Exatamente, tá me faltando, assim, e agregava muito pro meu trabalho. Então, ali na parte de eu decidir recursos, eu sempre estava muito atualizada com a legislação e com a jurisprudência. Então, me ajudava bastante. Agora eu já estou sentindo, nossa, eu tenho que voltar a estudar mais em casa também para o trabalho, que eu sou bastante perfeccionista, assim. Então, estou nessa fase de um limbo, assim, e tentando me desapegar de estudar e ver o que eu faço. No primeiro momento, eu pensei em estudar para Cefaz RS e depois eu me questionei, mas será que eu nunca vou estar feliz? Não era o que eu queria? Eu cheguei no lugar que eu queria, no topo de onde eu queria. Por que eu não agora me dedico mais à minha família, aos meus amigos, a mim, a ter momentos para mim? É algo que eu estou trabalhando internamente para definir se eu vou seguir estudando ou não. Não seria por motivo financeiro, porque o concurso de Porto Alegre é muito bom, a remuneração é boa. Nem por, acho que acredito que uma de função de carreira, porque lá de carreira também. Seria mais para. Eu não achei motivo ainda, por isso que eu estou encontrando se eu vou seguir estudando ou não. Ou sabe o que eu acho que pode ser, assim, que eu vejo muito nos concurseiros também? Que é aquilo de você conseguir. Essa coisa de você ver que você está evoluindo e que você está conquistando. Isso é muito gostoso. Eu sei que é claro que a jornada é muito difícil, mas você conquistar alguma coisa e olhar para trás e falar, ó, tá vendo? Eu fiz tudo isso e consegui chegar aqui. Aí a gente, quando passa, fica meio assim, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que chegar? Né? O que eu tenho que conquistar? Fica meio. Eu também passei um pouco por essa sensação, assim, de onde é a linha de chegada, assim, que aí eu posso parar? E será que convém mesmo parar, então? Ou será que eu convém procurar outra coisa para fazer? Sabe, tipo, fica mesmo, né, uma sensação engraçada, assim, de meio de limbo mesmo no meio do caminho. Mas vamos ver. E às vezes, quando você começar lá também, que você vê essa mudança da realidade, esse novo trabalho, às vezes também você se encontra lá e essa coceirinha do buscar outro concurso talvez passe também, né? Algo que bastante, porque quando eu tomar posse, né, quando eu for nomeada, vai me passar essa coceirinha. Só que como eu não sei, porque o concurso anterior está vigente, e eu não sei se nomeio ou não, e o novo é só a partir de novembro, entende que dá, e em primeiro lugar, estou aprovada no anterior, 2 vezes aprovada, e não estou sendo nomeada. Então, isso causa uma vontade de estudar, te confesso. De pensar, o que mais eu preciso para trabalhar aí? Uhum. Então, isso dá uma vontade de estudar. A partir do momento que eu for nomeada, me conhecendo, com certeza eu vou querer me empenhar, estudar para a função que me designarem, né? E aí eu acho que a coceirinha vai diminuir também. Mas muito é que as pessoas perguntam, né? E aí, qual o próximo passo? E aí a gente fica se questionando, pois é, qual que é o próximo passo? E muitas pessoas falam, nossa, tu já conseguiu o primeiro lugar num concurso super difícil, tu já tem bagagem, por que tu não segue? E eu penso, tá, mas também por que eu vou seguir se eu tô bem com essa aprovação, né? Exato.
a gente fica com essas dúvidas. Eu acho que esse momento a gente fica com bastante dúvida por esses questionamentos externos que geram questionamentos internos. Uhum. Quem sabe também, eu vejo muito pessoal depois que entra, começa a fazer uma pós-graduação, alguma coisa relacionada à área também, né? Legislação tributária. O próprio direito tributário agora com a reforma também está passando por uma série de mudanças. Então, assim, também tem muitos caminhos para a gente se manter estudando sem necessariamente ter uma prova em mente, né? Hoje em dia eu estudo muito, mas para nenhuma prova. Então, assim, eu acho que a gente pega um pouco o vício de estudar. Um pouco disso também. Eu tenho pós em tributário pelo IBET, que é maravilhoso, usa Paulo de Barros Carvalho, toda a doutrina dele, que é a regra de matriz de incidência tributária. Eu me apaixonei quando aprendi com ele. Então, eu tenho vontade, assim, de fazer um curso voltado para a reforma, porque mudou muita coisa. Sim. E para concurso é diferente da aplicação no dia a dia, né? Então, isso, com certeza, eu tenho bastante vontade. Estou procurando. Eu amo um professor que lá no início ele dava aula para concurso e depois ele mudou, que é o Gabriel Rabelo. Sei. Hoje em dia ele dá aula para contabilidade, né? Mas quando eu comecei a estudar lá a dinossauro, ele dava para concurso na estratégia. Aprendi contabilidade com ele. E eu vi que ele tem um pós em reforma tributária, pensei em dar uma olhada, pesquisar, porque eu acho ele super didático. Uhum. Fez uma advogacia de contabilidade, então gosto muito dele. Estou pensando em ver algo da reforma com ele, vou dar uma olhadinha, assim, vou pensar em seguir estudando. E direito tributário, nem preciso falar, assim, a minha paixão é direito tributário, eu gosto muito. E eu acho que quando a gente é aprovado também, a gente não quer só aparecer todo dia e bater o crachá, né? A gente quer também exercer o cargo da melhor forma possível. Então, com certeza, essa preparação contínua vai continuar existindo. Vi, antes da gente encerrar, eu esqueci de perguntar, mas eu queria saber. Como foi... Eu quero saber tudo, o local, quem estava com você, para quem você contou e tal. Como foi quando você viu a sua aprovação nesse ISS Porto Alegre agora? Então, o meu esposo tinha colocado a minha nota num ranking que se usa muito, né? O NV. Uhum. E ele botou com um apelido muito engraçado, fiscal abagualado. Acho que as pessoas acharam que abagualado é algo bem gauchesco, tá? Do Rio Grande do Sul. Acho que achavam que um homem ou que era um perfil falso, porque por muito tempo eu estava em primeiro lugar, assim, com 10 pontos de diferença do segundo, bem distante. Por mais que eu tenha feito bobagem na prova, isso eu queria comentar, que eu tive umas faltas de atenção, assim, na prova, por cansaço. Eu já sabia que eu ia ficar numa posição boa daí, porque lá nesse ranking, que é muito fidedigno, Sim. nas aprovações tinha me dava mais ou menos a posição que eu tinha sido classificada, ali estava que eu estava em primeiro lugar. Então eu tinha essa expectativa de ficar dentro das 5 vagas, pelo menos, que eram 5 vagas no edital. Eu estava trabalhando e eu sabia que naquele dia sairia o resultado, né? Daí eu recebi um WhatsApp do meu esposo e ele falou: amor, saiu o resultado. Você ficou em primeiro lugar. E eu dei um berro, assim, eu dei um grito muito alto no trabalho. E as pessoas acharam que eu estava com um bicho em mim, alguma coisa, sendo eletrocutada. E eu falei, não, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, logo eu celebrei ali no meu espaço de trabalho, as pessoas vieram abraçar, enfim, estava quase no final do expediente. Depois eu liguei para os meus pais, avisei para as minhas amigas, e foi uma emoção grande. Mas eu já sabia que eu ficaria numa posição boa por causa do ranking. Uhum. Mas e quando você viu, então, no ranking, a primeira vez, você viu que você estava lá na frente, como é que foi? Então, ele botou assim, eu não queria que ele colocasse, né? E ele falou, e botou escondido, e me contou depois, porque ele viu que deu certo. Eu falei assim, não, eu não acredito. Por quê? Porque na prova, eu sou uma pessoa, às vezes, que olha só o que eu fiz errado. O que eu fiz certo, eu desconsidero. Eu tenho um hiperfoco porque eu fiz errado. Daí tinha uma questão que era para marcar as certas, e eu marquei as incertas, algo assim. Uhum. Foi besteira, porque eu tava super cansada. Uma prova extenuante, assim, eu tava muito cansada. E eu cheguei em casa por causa dessas 3 questões, eu ignorei todo o resto que eu tinha. Porque isso é uma coisa que eu digo também, eu não sei chutar, gente. Se eu sei, eu respondo certo. Se eu não sei, eu vou errar. Isso é uma coisa que eu não sei chutar, não chuto. E aí, essas 3 questões eu sabia a resposta e passei errado, porque eu li o comando errado. Outras 2 eu passei errado para o gabarito. Nossa. Eu tinha chorado de raiva. Daí, quando ele me falou que mesmo com 3 questões, valendo 2 pontos, eu tava ali 10 pontos na frente do segundo lugar, eu falei, Deus, deu certo. Eu não acredito. Eu fiquei assim, incrédula que tinha dado certo, sabe?
E aí depois eu fiquei dando F5. F5 no ranking, né? Para ver as notas entrando. E entravam notas sempre distantes da minha. Tanto é que acho que o quinto lugar ficou uns 10 pontos atrás de mim. Eu 232, acho que ficou com uns 220 e poucos pontos, 225. Então eu ainda estava distante ali para estar dentro das vagas. Aquilo dali foi... Realmente, eu fui... Ele falou, tu sobrou na prova. Porque mesmo tu errando essas besteiras, né, que tu fez, tu sobrou porque tua pontuação ficou à frente. Eu fiquei muito incrédula no início, mas eu sabia que era resultado de todo esse esforço acumulado, porque às vezes as pessoas veem só o pós-edital. Até eu falava assim, meu pós-edital são 166 dias, mas eu tô estudando há 10 anos. Então é muita jornada, é muita estrada. Eu pensei, finalmente tá aqui o fruto dessa jornada. Eu tava incrédula, assim. E foi bem emocionante, muito emocionante. E acredito que quando eu for nomeada, eu não chorei ainda, mas eu acredito que quando eu for nomeada, eu vou chorar, porque é um sonho se tornando realidade. Porto Alegre, você é meu sonho, me nomeie. Hashtag chame logo. Ai, que fofa, amei, Vi. Aqui, você falou que tinha saído do Instagram, agora você voltou. Você ainda tem algum perfil para o pessoal te encontrar? Se alguém quiser mandar uma mensagem, alguma coisa? Sim, ou não? Victoria, só que tem 2 i's depois do ri. Victoria, né? É difícil, acho que encontrar, já tinha um usuário com o meu nome, Lang, que é L-A-N-G-E. Então, Victoria, né? L-A-N-G-E. Depois eu confiro com você e eu deixo na descrição do vídeo também para o pessoal. E o pessoal tem vindo me pedir dicas assim, né? Aí me adicionam, às vezes colocam eu vejo que tem mensagem, eu sempre respondo com muito carinho, porque eu sei o quão complicada é essa jornada. E porque eu me inspirava em muitas pessoas como você, né? Que eu assistia os vídeos, pegava dicas. E, é sério, eu fiquei tão feliz a primeira vez que tu me respondeu ali, de eu tirar uma dúvida. Porque eu falei, gente, ela não precisava vir e me esclarecer. E tu veio e tirou uma dúvida de contabilidade logo no início. E desde ali, assim, ganhou meu coração. E a quantidade de pessoas que eu conheço, que são tuas fãs, assim, ó, muitas. Ai, gente, que legal. Fico sem graça. Ai, muito feliz. Vi, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. E parabéns por essas conquistas todas e pela jornada e por essa pessoa maravilhosa que você também se tornou nesse processo. E aproveitando, né, momento youtuber, para quem estiver assistindo, puder deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a Vicky lá no Instagram, eu te colocando, né? Ou então comentar aqui embaixo também, que ela vem responder para a gente. E também, quem quiser conhecer os mapas da Lu, vou deixar uma amostra gratuita aqui na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhada também. E Vi, antes da gente encerrar, será que você poderia deixar uma mensagem para o concurseiro que está aí nessa jornada ainda? Alguma coisa que você gostaria de ter ouvido? A mensagem que eu sempre falo é que não existe atalho. Que, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe atalho. É você fazer todo dia plantar ali, colocar seu tijolinho com bons materiais, com disciplina, com muita garra, que uma hora pode demorar. Torço que não demore o que demorou para mim, né? Que foram longos anos, mas uma hora o resultado vai chegar. Então, quando alguém vender alguma fórmula mágica, gente, não existe atalho. Vai lá, adquira bom material, estude por ele, se dedique, o resultado vai chegar. É essa a mensagem que eu deixo. Ai, amei, muito obrigada. Então, gente, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.